73 segundos. Esse foi o tempo que o Challenger voou antes de se transformar em uma bola de fogo. Mas o que aconteceu depois? Essa é a parte que não te ensinam na escola. A busca pelos destroços foi a maior operação de salvamento marítimo da história, mas foi repleta de ocorrências estranhas. A primeira pista surgiu quando removeram a areia. Placas de proteção térmica, as mesmas que antes revestiam a parte inferior dos ônibus espaciais do país. Mergulhadores relataram falhas estranhas nos equipamentos. Sinais fantasmas no sonar apareciam e desapareciam. Então veio o grande problema. Um contato no radar que era sólido, pesado e profundo. Era a cabine da tripulação. Mas quando a trouxeram à superfície, as evidências em seu interior não correspondiam à versão oficial de um fim indolor. Os interruptores foram acionados. O ar foi utilizado e a cronologia do desastre estava prestes a ser reescrita. O fantasma no sonar. O Oceano Atlântico é uma besta imensa e indiferente. Ela engole navios, aviões e segredos sem deixar rastro. No inverno de 1986, engoliu o orgulho do programa espacial americano. A busca pelo Challenger não era apenas uma missão de recuperação. Era uma busca desesperada por respostas em um ambiente hostil. A busca na superfície era caótica, com milhares de quilos de destroços brancos flutuando nas ondas, mas o verdadeiro alvo estava nas profundezas. A Marinha havia mobilizado uma frota de navios, submarinos e embarcações de pesquisa para vasculhar o fundo do oceano. A área de busca era enorme, cobrindo quase 1.300 quilômetros quadrados de areia movediça e correntes profundas. Era como tentar encontrar um carro específico estacionado em um estacionamento do tamanho de um estado só, que as luzes estão apagadas e o estacionamento está submerso. Durante semanas, os operadores de sonar ficaram olhando fixamente para as telas até os olhos arderem. Eles procuravam por contatos qualquer irregularidade no fundo liso do oceano. Na maioria das vezes, não encontravam nada. Uma geladeira submersa, um velho tambor de óleo, uma formação rochosa que parecia uma asa. O oceano estava cheio de lixo e cada alarme falso drenava a energia da tripulação. Mas eis a questão. As águas ao largo do Cabo Canaveral não estavam vazias. Estávamos no auge da Guerra Fria. Enquanto os americanos procuravam seu ônibus espacial desaparecido, os soviéticos observavam. Havia relatos de barcos de pesca russos ancorados logo além da zona de exclusão. E não eram apenas pescadores. Eram navios de inteligência repletos de antenas, escutando todas as frequências de rádio e monitorando os esforços de recuperação. A paranoia era real. A Marinha do ZIU teve que desviar recursos apenas para vigiar os russos. Havia um temor real de que, se os soviéticos chegassem primeiro aos destroços, pudessem roubar tecnologia confidencial ou, pior ainda, plantar provas falsas. Os mergulhadores não estavam apenas lutando contra as intempéries. Estavam trabalhando sob a sombra de um potencial incidente internacional. E isso é dizer o mínimo. Então, no início de março, o ritmo das buscas foi interrompido. O USS Preserver, um navio de resgate e salvamento, estava operando um sonar de varredura lateral em um setor que havia sido classificado como de baixa probabilidade. O operador de plantão observava a projeção em cascata, uma imagem rolante do fundo do mar criada por ondas sonoras. De repente, um sinal apareceu, fazendo-o se endireitar. Não se tratava do retorno irregular e disperso de um campo de destroços. Normalmente, quando uma aeronave atinge a água em alta velocidade, ela se despedaça em confetes. Os pedaços são pequenos e se espalham por quilômetros. Mas este sinal era diferente. Era um retorno nítido e sólido. Tinha bordas afiadas. Tinha geometria. A natureza não cria ângulos retos e certamente não constrói grandes estruturas retangulares no meio de uma planície arenosa. O operador contatou a ponte. "Marque este contato", disse ele. O navio deu a volta, passando o sonar sobre o local novamente de um ângulo diferente. A imagem ficou mais nítida. Era um grande objeto pesado na lama, parcialmente coberto, mas inegavelmente artificial. Tinha cerca de 9 metros de comprimento. A sala ficou em silêncio. As dimensões não correspondiam às asas. Não correspondia à cauda.
Não correspondia às portas do compartimento de carga. Havia apenas uma parte do ônibus espacial com aquele tamanho e formato. A tripulação sabia o que era antes mesmo de alguém dizer em voz alta. Era o compartimento da tripulação. Mas havia algo perturbador na assinatura. Estava intacta demais. O ônibus espacial havia sido despedaçado por forças aerodinâmicas a 14 mil metros de altitude. Todos presumiam que a destruição fora total. A crença popular era de que a nave havia sido vaporizada, mas a sombra na tela contava uma história diferente. Sugeria que um pedaço enorme da nave havia sobrevivido à bola de fogo e à queda. E se o compartimento estivesse intacto, isso significava que os astronautas poderiam estar dentro dele quando atingiu a água. O clima a bordo mudou de uma busca técnica para uma constatação sombria e aterradora. O comandante ordenou que os mergulhadores se equipassem. Não seria um mergulho de salvamento comum. Seria uma descida a um túmulo. As condições da água eram difíceis. A visibilidade era quase nula e o peso psicológico do que estavam prestes a encontrar os oprimia. Enquanto os mergulhadores se preparavam para saltar o sonar, continuava a emitir sinais do objeto abaixo. Era um som constante e rítmico, como uma batida de coração na escuridão. Mas o oceano ainda tinha mais uma surpresa reservada. Ao refinarem as coordenadas, notaram outros sinais fracos nas proximidades, detritos ou algo mais. Rumores começaram a circular entre a tripulação. Alguns sussurravam sobre um segundo objeto que não pertencia ao ônibus espacial. Outros falavam sobre uma estranha interferência nos canais de comunicação durante a varredura. Seriam os russos bloqueando as comunicações. Seria uma falha técnica, ou o sinal perturbador apontava para algo muito mais complexo do que um simples local de acidente. Os mergulhadores entraram na água seguindo a linha guia em direção ao abismo, sem saber que o objeto que os aguardava desafiaria a versão oficial de como os 7 astronautas realmente morreram: o flash e o congelamento. Para realmente entender o horror do que os mergulhadores estavam prestes a encontrar, precisamos voltar no tempo. Precisamos retornar à manhã de 28 de janeiro. A versão oficial é que uma vedação de borracha falhou devido ao frio. Essa é a versão que consta nos livros de história. Mas não é tão simples. Na manhã do lançamento, a Flórida vivenciava um evento climático atípico. As temperaturas despencaram para perto de -7 graus Celsius. A plataforma de lançamento, geralmente um lugar quente e úmido, parecia uma fortaleza de gelo. Enormes pingentes de gelo, alguns com quase 30 centímetros de comprimento, pendiam da estrutura de serviço. A equipe de segurança temia que o gelo se desprendesse durante a decolagem e danificasse as telhas. Mas o verdadeiro perigo era invisível. Dentro dos enormes foguetes auxiliares de combustível sólido, os anéis de vedação de borracha que deveriam selar as juntas haviam se transformado em plástico rígido. Eles haviam perdido sua capacidade de flexão. A Morton Thiokol, empresa que construiu os foguetes auxiliares, sabia disso. Seus engenheiros estavam desesperados. Eles realizaram uma teleconferência com a NASA na noite anterior, implorando por um adiamento. Disseram: não lancem. A NASA estava sob imensa pressão. O programa estava atrasado. Eles estavam tentando provar que as viagens espaciais poderiam ser como uma companhia aérea com confiáveis, pontuais e rotineiras. Havia uma professora a bordo, Krista McAuliffe, e queriam que sua aula fosse transmitida durante o horário escolar. A repercussão política de um atraso seria péssima, então as preocupações foram ignoradas. Os gerentes basicamente disseram aos engenheiros para deixarem de lado seus papéis de engenheiros e assumirem seus papéis de gerentes. O lançamento prosseguiu. No instante T0, os foguetes foram acionados. O ônibus espacial decolou. Parecia majestoso, mas escondido na escuridão. Fumaça, uma tragédia, já estava se desenrolando. Em menos de um segundo, uma nuvem de fumaça preta apareceu na junção oposta do booster direito. A vedação havia falhado, mas então pareceu se fechar novamente. O óxido de alumínio proveniente da queima do combustível obstruiu a abertura. Por um instante, pareceu que eles conseguiriam. Então, o ônibus espacial encontrou uma rajada de vento. Foi a maior rajada de vento já registrada para o lançamento de um ônibus espacial. O veículo foi atingido por fortes rajadas em alta altitude. A vibração rompeu a vedação temporária.
Um jato de chama semelhante ao de um maçarico escapou da lateral do foguete auxiliar. Ele queimou a estrutura que prendia o foguete ao tanque. É aqui que as teorias começam a ficar mirabolantes, ao reverem as imagens posteriormente. Algumas pessoas afirmaram ter visto um clarão ou uma anomalia perto do tanque antes da explosão que não parecia fogo. Os teóricos da conspiração se aproveitaram disso. Eles alegaram que foi um ataque a laser. Por que alguém atacaria o ônibus espacial com um laser? A Guerra Fria. A teoria era de que os soviéticos teriam usado uma arma espacial ou um laser submarino para sabotar o lançamento, garantindo que o programa de defesa americano Guerra nas Estrelas fosse comprometido. É uma loucura, sim. Mas em 1986, com a tensão nuclear em seu auge, as pessoas acreditavam que tudo era possível. Havia rumores sobre uma caixa marrom, um misterioso dispositivo eletrônico que alguns afirmavam estar conectado ao tanque externo, enviando sinais estranhos. A NASA negou, é claro, mas vamos nos ater aos fatos que já são assustadores o suficiente. A chama consumiu o tanque. O fundo do tanque se desprendeu. O hidrogênio líquido e o oxigênio líquido se misturaram. Bum! Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Não foi uma explosão no sentido tradicional. Foi uma combustão rápida, sim, mas principalmente foi uma desintegração aerodinâmica. O ônibus espacial não explodiu como uma bomba. Ele foi despedaçado pelo vento porque estava voando lateralmente a 2 vezes a velocidade do som. Essa distinção é crucial. Se tivesse sido uma detonação de alto explosivo, tudo teria sido pulverizado. Mas como se tratou de uma ruptura estrutural, grandes partes sobreviveram. As asas se desprenderam, a cauda se partiu e o compartimento da tripulação, projetado para ser a parte mais resistente da nave, se separou do compartimento de carga. A cabine estava voando livremente naquele momento. Os astronautas ainda estavam presos aos cintos de segurança. A cabine de pilotagem disparava para cima, impulsionada pelo momento. Atingiu uma altitude máxima de cerca de 20 mil metros antes de ser capturada pela gravidade. Então começou a cair. É essa parte que tira o sono dos engenheiros. O clarão foi visto por milhões de pessoas, mas a sobrevivência da cabine foi um segredo que permaneceu oculto nos dados por meses. As imagens de vídeo mostram a seção dianteira emergindo da bola de fogo, intacta com um rastro de fios. Portanto, quando os mergulhadores analisaram o sinal do sonar semanas depois, não estavam olhando para um pedaço de sucata. Estavam olhando para uma nave que havia voado em trajetória balística por 2 minutos e 45 segundos após a explosão. O mistério não se resumia apenas à mecânica da falha. Tratava-se da experiência da queda. Será que eles sabiam? Estavam acordados. E por que o sinal no fundo do oceano parecia tão intencional? Alguns teóricos chegaram a sugerir que o ônibus espacial foi derrubado por sabotagem interna, um funcionário descontente ou uma peça defeituosa. As teorias mais mirabolantes variam desde defeitos de fabricação plausíveis, ocultos por corrupção, até a insanidade. A tripulação foi retirada antes do lançamento e o ônibus espacial estava vazio. Mas o sinal do sonar estava prestes a revelar a dura e fria realidade que esmagaria as teorias mais absurdas e confirmaria os piores temores. Os mergulhadores agora pairavam sobre o local. E à medida que suas luzes penetravam o lodo, eles viram algo que comprovava a teoria mais ousada de todas. A teoria da sobrevivência era realmente verdadeira. Sombra no lodo. A descida para o Atlântico é uma jornada de privação sensorial. À medida que os mergulhadores do USS Preserver desciam mais fundo, a luz da superfície se dissipava num azul escuro e opressivo até se tornar completamente negra. O único som era o chiado do regulador e o ruído das bolhas passando perto de seus ouvidos. Era um lugar isolado. A profundidade era de aproximadamente 30 metros. Não era fundo o suficiente para ser o abismo, mas o bastante para eliminar qualquer um que cometesse um erro. As correntes eram fortes, puxando o equipamento dos mergulhadores e tentando arrastá-los para longe da linha guia. O lodo no fundo era fino e solto. Um movimento errado das nadadeiras poderia levantar uma nuvem que reduziria a visibilidade a zero. Quando a luz do mergulhador líder finalmente iluminou o objeto,
Ele congelou. O sonar não havia mentido. Era uma estrutura enorme. Estava na vertical inclinada ligeiramente para um lado na areia. As placas térmicas brancas estavam chamuscadas e faltando em alguns pontos, revelando o revestimento de alumínio por baixo. Fios flutuavam ao redor dele como tentáculos de alguma criatura marinha robótica. Era a fuselagem dianteira, a cabine de comando. As janelas eram a parte mais assustadora. O vidro grosso e reforçado ainda estava lá. Através da água turva, os mergulhadores conseguiam ver o interior da cabine de comando. Não estava vazia. Os assentos estavam lá. Os painéis de controle estavam lá. E a tripulação? O relatório sobre o estado dos restos mortais é confidencial. E por respeito não entraremos em detalhes gráficos, mas podemos dizer o seguinte: a cabine resistiu. Não foi esmagada como uma lata de refrigerante. Foi achatada pelo impacto, deformada pela enorme desaceleração ao atingir a água a 320 km por hora, mas ainda era um cômodo reconhecível. Essa descoberta causou um choque na equipe de resgate. Todos esperavam com um certo receio que a destruição tivesse sido total e instantânea. Encontrar a cabine praticamente intacta significava que as forças do ar não tinham sido suficientes para eliminá-las. Significava que a queda as eliminou. Os mergulhadores tiveram que trabalhar com extremo cuidado. Era um cemitério, mas também uma cena de crime. Não podiam simplesmente prender uma corrente e puxar. Precisavam documentar tudo. Onde estavam os interruptores? Em que estado estavam os capacetes? É aqui que as teorias mirabolantes ganham força. Havia rumores entre as equipes de resgate de que a cabine não havia sido encontrada onde deveria. As correntes naquela área são fortes, mas a cabine pesada não deveria ter derivado tão longe. Alguns especularam que a cabine havia voado mais longe do que a aerodinâmica previa, sugerindo que os pilotos tiveram o controle por alguns segundos tentando manobrar um tijolo. Outro detalhe estranho surgiu. Os mergulhadores encontraram pertences pessoais que pareciam estar em locais estranhos. Uma lista de verificação de voo flutuando perto de uma janela, um capacete que não estava preso ao anel. Isso criava uma atmosfera de atividade. E então surgiu novamente a teoria do submarino soviético. Durante a recuperação, houve relatos não confirmados de contatos de sonar seguindo os navios da marinha do ZUA. Os mergulhadores estavam constantemente olhando por cima do ombro. Imagine estar a 30 metros de profundidade trabalhando em um túmulo e se preocupando com a possibilidade de um mini submarino russo estar observando você na escuridão. Parece roteiro de filme, mas a tensão era real. A marinha do ZUA chegou a lançar cargas de dissuasão. Pequenos explosivos para afastar submersíveis não identificados na área. Por que os soviéticos teriam interesse? Porque o ônibus espacial era tecnologia militar. Os painéis de aquecimento, os computadores, os motores. Era a joia da coroa da engenharia americana. Se os russos conseguissem obter um pedaço dos destroços, especificamente uma peça dos componentes eletrônicos ou do equipamento de criptografia, seria uma mina de ouro de informações. Então, os mergulhadores não estavam apenas recuperando corpos. Eles estavam correndo contra o tempo e contra possíveis ladrões. Trabalhavam em turnos 24 horas por dia, trazendo à superfície pedaços da cabine. Usavam dragas de sucção para remover a areia. Usavam cestos para trazer à superfície os destroços menores. O desgaste psicológico foi imenso. Eram mergulhadores experientes da marinha, homens que já tinham visto de tudo, mas emergir daquele mergulho os transformou. Ficaram quietos. Não faziam piadas no refeitório. Eles tinham visto os rostos dos heróis nacionais e as provas de que o fim não aconteceu da maneira como o público pensava. Quando a cabine finalmente foi preparada para o içamento, o tempo piorou. O mar ficou agitado. O guindaste se esforçou sob o peso. Era como se o oceano não quisesse soltar. Mas lentamente os destroços do coração do Challenger emergiram à superfície. A água jorrava pelas janelas. A tripulação no convés permaneceu em silêncio sem chapéu, enquanto os destroços eram baixados e cobertos com lonas. Mas o verdadeiro choque não foram os destroços em si. Foi isso que os engenheiros descobriram ao secar os painéis de controle e examinar as configurações. Os interruptores foram a prova crucial. Depois de remover a água salgada do painel de instrumentos,
Os investigadores perceberam que 3 interruptores específicos haviam sido acionados, interruptores que só podiam ser movidos manualmente após a explosão. 2 minutos e 45 segundos. Esta é a parte da história que a NASA não quis revelar por muito tempo. É a parte que alimenta a raiva e as teorias de acobertamento. Quando a cabine de comando foi analisada em laboratório, os investigadores examinaram os PAPS, os equipamentos de respiração autônoma. Trata-se de suprimentos de ar de emergência, basicamente cilindros de mergulho para astronautas. Eles ficam localizados na parte de trás dos assentos. Para ativá-los, é preciso alcançar a parte de trás da cabeça ou pedir para alguém fazer isso por você. 4 dos equipamentos foram recuperados. 3 deles haviam sido ativados. Preste atenção. O equipamento de respiração do piloto Mike Smith estava ligado, mas ficava atrás do assento em um local inacessível enquanto ele estava preso pelo cinto. Isso significa que Ellison Onizuka ou Judith Resnick, que estavam sentados atrás dele, se inclinaram para a frente e ligaram o equipamento. Isso muda tudo. Prova sem sombra de dúvida que por pelo menos alguns segundos após a desintegração da nave, a tripulação estava viva, consciente e trabalhando para resolver o problema. Eles não foram vaporizados. Não estavam inconscientes. Estavam tentando salvar a nave e uns aos outros. As teorias mais mirabolantes começam a surgir. Algumas pessoas afirmam que existe uma gravação secreta. A NASA grava todo o áudio da cabine. A transcrição oficial termina no momento da separação com o piloto Mike Smith dizendo "Uhó". Mas há rumores de que a gravação continuou. A teoria da gravação secreta sugere que existem áudios da tripulação conversando durante a descida, rezando ou tentando pilotar a cabine. A NASA nega oficialmente isso. Eles afirmam que a energia foi cortada instantaneamente quando a nave se partiu. Portanto, o gravador parou de funcionar. Mas os teóricos da conspiração questionam se os alarmes eram alimentados por bateria ou manualmente e a tripulação estava viva. Certamente havia uma fonte de energia reserva para as comunicações. Vamos analisar a física. A cabine se separou a 46 mil pés, aproximadamente 14 mil metros. A separação continuou até 65 mil pés, aproximadamente 19.800 metros, então caiu. A queda durou 2 minutos e 45 segundos. Tente imaginar isso. Sente-se e observe o relógio por quase 3 minutos. Se a cabine tivesse despressurizado a tripulação, teria desmaiado por falta de oxigênio em segundos. Seria uma misericórdia. Mas os assistentes de emergência estavam ativados. Se a cabine tivesse mantido a pressão, eles teriam permanecido acordados durante toda a queda. Eles teriam visto o céu mudar de preto para azul. Teriam ouvido o rugido do vento aumentar à medida que aceleravam. Teriam sentido a vertigem da ausência de gravidade seguida pela força esmagadora da aceleração da rotação. A perturbadora assinatura encontrada pelos mergulhadores não era apenas o metal. Era a prova forense desse pesadelo. Os interruptores demonstravam intenção. Os equipamentos de respiração demonstravam um instinto de sobrevivência. Existe outra teoria ainda mais sombria que as demais, a teoria do assento ejetor. Os primeiros ônibus espaciais possuíam assentos ejetores, mas estes foram removidos para reduzir o peso e por serem considerados inúteis para uma tripulação de 7 pessoas. A teoria é que o comandante Scobie tentou acionar um sistema de estabilização que não existia mais. A tragédia é que eles estavam pilotando uma nave sem janelas que pudessem ser abertas e sem saída. Quando o público descobriu sobre os equipamentos de respiração autônoma, ativados anos depois após o vazamento do relatório, isso causou uma enorme polêmica. As pessoas se sentiram enganadas. A NASA permitiu que a narrativa da morte instantânea prevalecesse porque era menos dolorosa para as famílias e menos prejudicial ao programa. Admitir que eles caíram e morreram enquanto tentavam consertar a nave fez com que a negligência na decisão sobre o anel de vedação parecesse um assassinato. Os investigadores também descobriram que o piloto havia movido vários interruptores elétricos em seu painel direito. Ele estava tentando restabelecer a energia na cabine. Ele lutou até o último segundo.
As evidências forenses transformaram o desastre do Challenger em uma história de heroísmo absoluto. Eles não ficaram parados, não entraram em pânico, fizeram o seu trabalho. Mesmo com o céu desabando, eles eram astronautas. Mas o lado mais excêntrico da internet não parou por aí. Alguns afirmaram que a tripulação ainda estava viva após o impacto e se afogou. Isso é falso. O impacto a 320 km por hora gerou uma força de 200 G. Foi fatal instantaneamente. A estrutura encontrada pelos mergulhadores estava esmagada de uma forma que impossibilitou a sobrevivência. No entanto, a dúvida permanece. E se os paraquedas projetados para os foguetes auxiliares de combustível sólido tivessem sido acoplados à cabine, será que teriam flutuado até o chão? Os engenheiros fizeram os cálculos posteriormente. Era tecnicamente possível projetar uma cabine destacável com paraquedas de descida, mas era muito pesada, muito cara, e a NASA acreditava que o ônibus espacial era seguro o suficiente para não precisar dela. Essa arrogância foi o que os eliminou. A recuperação foi concluída e a causa foi descoberta. Mas os estranhos eventos em torno do Challenger não pararam com o enterro. Na verdade, as teorias mais bizarras estavam apenas começando. Iceberg. Mesmo décadas depois, o desastre do Challenger ainda está envolto em uma nuvem de teorias mirabolantes. Quando algo tão traumático acontece, o cérebro humano não aceita uma resposta simples como "estava frio". Queremos um vilão. Queremos uma trama complexa. Vamos analisar novamente a teoria da sabotagem da KGB. Em meados da década de 80, os EUA e a URSS estavam numa corrida para construir armas espaciais. O programa Guerra nas Estrelas dependia do ônibus espacial para transportar satélites pesados com lasers, se o programa do ônibus espacial falhasse. O programa Guerra nas Estrelas também falharia. Alguns analistas de inteligência e muitos escritores de ficção especularam que os soviéticos usaram uma arma de energia dirigida para aquecer o tanque, ou que um agente infiltrado na plataforma de lançamento adulterou a estrutura. Há provas disso? Não. Mas a presença daqueles russos no Flash Fantasma mantém a teoria viva em recantos obscuros da internet. Depois, há a teoria da morte falsa. Essa é realmente absurda. Ela afirma que os astronautas foram retirados do ônibus espacial antes do lançamento e ainda estão vivos, vivendo sob novas identidades. Detetives da internet afirmam ter encontrado pessoas idênticas à tripulação com os mesmos nomes trabalhando como professores ou contadores. É uma clássica teoria da conspiração do tipo Elvis está vivo. É desrespeitoso e já foi desmentido, mas recebe milhões de visualizações, porque as pessoas adoram um mistério. Outra história maluca, a da intervenção de um OVNI. Algumas imagens borradas do lançamento mostram um pequeno ponto branco passando rapidamente pela nave espacial pouco antes da explosão. Entusiastas de OVNIs afirmam que foi uma nave extraterrestre que atacou o ônibus espacial ou tentou ajudá-lo. Na realidade, provavelmente era um pássaro ou um pedaço de gelo. Mas tente explicar isso para a internet. Mas vamos voltar à realidade, que é ainda mais assustadora do que os alienígenas. A verdadeira conspiração não envolvia os russos ou os alienígenas. Era a burocracia. Era uma sala cheia de homens de terno olhando para um gráfico que dizia: "A morte é provável se você lançar." E mesmo assim lançaram porque não queriam ficar mal na TV. A assinatura perturbadora encontrada pelos mergulhadores foi resultado de uma reunião em que a segurança foi rejeitada. Os mergulhadores que tocaram nos destroços sabem a verdade. Eles viram a realidade da física e da biologia. Não viram marcas de queimaduras a laser ou marcas alienígenas. Eles viram uma máquina que falhou por causa da arrogância. O legado daquele mergulho ainda está presente. Os destroços do Challenger estão enterrados em um silo de mísseis desativado em Cabo Canaveral, selados em concreto. A NASA literalmente enterrou as evidências não para escondê-las, mas para honrá-las. Eles as tratam como um túmulo. De vez em quando, um pedaço de destroço é trazido pelas ondas até uma praia da Flórida, uma lembrança fantasmagórica de 1986. E aqueles mergulhadores mudaram a forma como procurávamos no oceano. A tecnologia usada para encontrar os Ré,
Ao ver veículos operados remotamente com sonar de varredura lateral para águas profundas do Challenger foi aprimorada durante essa missão. Ela abriu caminho para a localização do Titanic e para a busca pelo voo MH370. A assinatura que encontraram na tela naquele dia era um aviso. Ela nos dizia que o oceano é profundo, o espaço é hostil e somos frágeis. As teorias mirabolantes são apenas nossa maneira de tentar dar sentido ao que não faz sentido. Mas a verdade encontrada no lodo é que 7 pessoas corajosas lutaram por suas vidas enquanto caíam das estrelas. E devemos a elas lembrar da realidade, não apenas dos boatos. Isso faz do desastre do Challenger uma história de fracasso ou uma história de coragem suprema. E o que você acha dos relatórios do navio espião soviético? Você acha que descobrimos a história completa? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quiser mais análises profundas dos segredos mais obscuros da história, clique no botão gostei e inscreva-se. Até a próxima.